Para você que acompanha o portal Serra News, estamos hoje aqui com mais uma entrevista especial sobre os 60 anos da cidade de São João da Serra. Estamos aqui com o senhor Flávio Santana. Bom dia, senhor Flávio. Bom dia, um prazer me receber e estou sem tempo de dispor. Senhor Flávio, o senhor nasceu mesmo aqui em São João da Serra? Nasci em São João da Serra. Tinha médico nessa época? Como é que... Não, aqui veio ter médico residente de São João da Serra quando eu fui eleito a prefeito que trouxe o doutor João. Mas antes não tinha nada de médico. Eu nasci, a mamãe adoeceu, então ela foi preciso ir às pressas para Campo Maior. Papai mandou, nem transporte não tinha naquela época. Foi na rede. E eu fiquei aqui, em São João da Serra. E por coincidência, naquela época, o sujeito para fazer seguro de vida tinha de ser examinado pelo médico. Então andava um médico com a equipe da empresa que fazia seguro de vida. E chegou na farmácia do papai. E ao chegar na farmácia lá, ele contou do meu nascimento e tudo, e que eu estava em casa. Aí o médico foi lá e tudo, me examinou e disse: não, aqui o menino, o problema é só fome, vamos cuidar dessa fome que ele fica bom. E eu sobrevivi com meus 7 meses de nascido, nascido 7 meses. O senhor estudou aqui em São João da Serra? Estudei no colégio ali que hoje é Manuel Tomás. Já tinha aquele colégio. Antes o papai botou professoras em casa, né? Mas nós tivemos, eu ainda cheguei a frequentar o Manuel Tomás. E frequentei muito também, que ainda hoje é viva minha professora, graças a Deus, pessoa que eu tenho muito respeito, a dona Maria da Cruz, esposa do seu Francisco Cardoso, que foi o segundo prefeito de São João da Serra. Ela foi minha professora. Então eu devo muito isso a ela. Ainda hoje ela é viva. É uma senhora que talvez, não sei, mas talvez tenha atingido quase seus 100 anos, a dona Maria da Cruz. Então eu tenho muito respeito por ela, pela família e tudo, que foi aonde eu comecei a dar meus primeiros passos na leitura e tudo. As suas primeiras lembranças assim, sobre São João da Serra, o povoado, como é que era, senhor Flávio? Conte aí pra gente. Era um povoado simples. Aquele areal com pé de piqui bem no centro. Aí é onde hoje é a frente da igreja ali. Então tinha a igreja, tinha o mercado público, que hoje é o mesmo mercado, só reformado, com os prédios comerciais ao redor, sendo aquela mesma estrutura. Me lembro das grandes feiras, era grandes feiras mesmo. O pessoal vinha de Valença trazendo rapadura, outros traziam feijão, outros farinha. Então tinha aquela grande feira, todo mundo se reunia aos domingos. Hoje não tem nem comparação com as feiras de hoje, era uma feira, era um negócio mesmo de coisa para cinema. É coisa que quando eu vejo falar da feira de Caruaru, só me lembro da feira de São João da Serra, viu? Então é isso aí. E nós já rapazinhos, jogando bola naquele areal, junto. Aqui tinha um sujeito muito incentivador do futebol, que era o pai do meu afilhado Marcos, o filho do seu Cristóvão. Idebaldo? Idebaldo. O Idebaldo era um grande incentivador, gostava muito de futebol. Ele estudava em Teresina, no Diocesano. Então, quando ele retornava para aqui, ele trazia bola, trazia tudo, e aquilo era um divertimento para nós. O senhor lembra do banho dos tanques ali? Ave Maria, era uma loucura, era bom demais. A gente saía, aquela turma da minha época, eu, João Freire, todo mundo para os tanques, aquilo era um divertimento. Eu era mole, os cabas, quando me mergulhava, eu voltava a morrer sem fôlego e tudo, mas era uma brincadeira gostosa, sadia. Existia as serenatas, como é que é? Existia. Nós começávamos pelos grandes bailes que nós fazíamos. Tinha um cidadão aqui que era funcionário dos Correios, da família Bilé, muito conhecido, o Arlindo. Então o Arlindo, ele cedia a casa dele para nós fazermos. O Chico Francelino tocando e nós dançando. E ele botava um botequim dele para nos vender.
Então saía eu, Idebalde, Ivan, Joaquim Freire, com o padre Fernando. Era muita gente, a gente saía, ia, ia divertir. Antes disso, a gente primeiro ia na casa de todos a família que tinha moças e a gente pedia aos pais para que deixassem ir. E elas iam e nós de noite íamos deixar em casa. Depois daquilo, aí juntava-se nós, Cordélio, o João Freire, eu, Luiz Dentista, que tinha aqui, que era um sujeito muito solteiro, muito divertido também, saía fazendo serenata nas portas da moça. Muito divertido, muito. Não era hoje essa anarquia que a gente vê, só tem droga, só tem essas coisas, tudo era sadio. Qual é a obra assim que você tem mais orgulho de ter feito na cidade? Todas elas me orgulham. Agora, o mais importante que eu fiz e que talvez tenha sido uma das minhas primeiras obras foi o hospital, porque eu era muito preocupado com saúde, contanto que eu lutei muito, o Zé Geraldo, que ainda hoje é médico aí, me ajudou muito nessa parte, inclusive ele foi quem me indicou o doutor João para trazer para São João da Serra. E eu trouxe o doutor João, que foi o primeiro médico a ser nomeado para São João da Serra, como médico do município. E o segundo foi seu tio, o João, que nessa época morava no Pará e tudo, mas eu consegui a nomeação dele. Quando ele deixou o Pará, quase não chega aqui, nomeado já, e não chegava porque o exército não dava baixa dele, né? Aí quando o exército deu baixa, o João veio para cá também. Então foi aí, foi uma obra essencial, uma obra que hoje serve, uma obra importante, como o hospital, Raimundo Lopes Correia. E aquela televisãozinha ali, como é que surgiu aquela ideia daquela televisão que tinha naquela praça, que era uma praça que tinha o nome do seu pai? Olha, naquela época o poder aquisitivo do povo era muito pequeno, então eram poucas pessoas que tinham televisão em casa. Então nós resolvemos, em cima da casazinha onde ficava o poço, nós construímos e deixamos um local justamente reservado à televisão, que podia à noite, quando terminar todo o programa, que acabasse o movimento da cidade, poderia fechar e tudo para não deixar ao relento. Então era muito bom, o povo se reunia, gostava. O Toninho tinha um trailer ali que fazia merendas e tudo, e o pessoal vinha aí, foi colocado uns bancos e tudo, e o pessoal vinha e assistia. Era um início, né, do desenvolvimento da comunicação em São João da Serra. Como é que você escolhesse o nome das pessoas para nomear um prédio público? De acordo com a importância da família, com a importância de que ele serviu ao município. O Cícero Lopes, pelo menos. O Cícero Lopes, você vê, o Cícero Lopes foi um cidadão analfabeto, mas conseguiu formar seus filhos e tudo, mandar para Teresina com toda dificuldade, família grande, mas formou quase todos eles e tudo. Então era um homem muito importante em São João da Serra. E então nós saímos escolhendo justamente aquele nome. O Manel Tomás ali um exemplo, pelo menos, do Manel Tomás ali do colégio. Era um médico, filho de São João da Serra, morava na Lagoa Grande, veio visitar os pais. Ele era hóspede do papai, receitava seus clientes todos na casa do papai e tudo. Quando ele chegava, o papai montava um consultóriozinho para ele. E ele veio visitar os pais. Infelizmente, no retorno, o jipe virou e ele morreu. Aí nós, na época não era eu, era outro, mas botaram o nome de Manel Tomás no colégio. Você vê o exemplo aqui do Miraci. O Miraci o Joãozinho botou, devido ao serviço, o grande serviço que o Miraci prestou ao município de São João da Serra, então foi premiado com um colégio com o nome dele. Então, é dessa maneira que os políticos, as pessoas, os vereadores e tudo, escolhem nome de rua, nome de prédios e assim por diante. O escritor Pedro Tomás disse que o sonho dele era ter uma rua com o nome dele, irmão de Dr. Manuel Tomás.
E você vê que é uma pequena coisa, mas que marca, né, a pessoa. Não resta nenhuma dúvida. E o Pedro era um homem inteligente, era um funcionário do Banco do Brasil, escritor. Eu tenho vários livros que ele me mandava publicado. Era um cidadão, era um respeitado, muito respeitador e tudo. Morreu com a grande mágoa que ele se culpava pela culpa do irmão, porque ele era que ia dirigindo o jipe e tudo, mas coisa que não tem fundamento, né? É o desígnio da vida, É o né? desígnio, é o destino e tudo que acontece. Mas o Pedro realmente merece. É você bem lembrado, tem muitas ruas novas Tem aí. aí rua Iraque, rua Japão, que não tem Que nenhum não tem contexto com a nem gente. sentido, não tem sentido nenhum. Então os vereadores daqui podem meter um projeto e tudo e modificar isso e dar o nome de uma rua. Bem aqui, nós tínhamos um vereador da família, da família aí dos meninos do Inácio Milanês, dos Milanês, Uhum. era o tio deles aí, eu botei a avenida ali, a Avenida Vereador Simão Rodrigues? Simão Rodrigues. O Simão Rodrigues foi um vereador eleito pelo papai na época, viu? Era um cidadão muito importante, cidadão respeitado e tudo. Então eu botei o Pedro Benício. O Pedro Benício foi prefeito de São João da Serra e foi um homem que ajudou São João da Serra. Então, quando eu fui prefeito, botei uma avenida com o nome dele, viu? Então é dessa maneira que a gente escolhe as pessoas a serem homenageadas. Então a história é muito importante. O povo que não conhece a história é um povo que não tem um sentido, né, seu Flávio? Ah, e eu venho dizer, o papel que você faz hoje em Sol da Serra é um papel importante porque você deixa tudo registrado e no futuro os filhos de São João da Serra vão reconhecer como começou e como nós chegamos hoje o que estamos. O senhor chegou aí a Teresina a cavalo, seu Flávio? Ah, demais, eu saía daqui com o Duruteu. O Duruteu, o papai entregava a gente ao Duruteu, o Duruteu saía com a gente tudo a cavalo, um jumento com as malas, com tudo, com mantimento. A gente ia até a cidade de Altos. E lá que a gente pegava um ônibus, o ônibus do Galinha, chamado o nome do ônibus. Era do senhor Galinha. Então a gente ia para Teresina nesse ônibus, de Altos a Teresina. Quando chegava em Teresina não tinha ponte não, a gente atravessava no pontão. Era um pontão que a gente atravessava. Era muito gostosa a viagem. Eu sinto que você tem um pouco de saudade. Tenho saudade. Eu quando me lembro, eu quando ando naquele agreste todo de carro que eu vejo pelos locais onde eu passava a cavalo, aquilo é muito gostoso. Passa um filme. Passa um filme. Olha, de alto lugar para Altos, na saída de alto lugar ali, o que a gente via de engenhos, que a gente parava para comer rapadura quente, para tomar aqueles copinhos de garapa fresca, era uma delícia. Farinhadas, hoje tudo está se acabando, né? Tudo está se acabando, está se industrializando e acaba toda aquela fantasia. Quando a gente conta que sai daqui a cavalo para ir para Teresina, o povo pensa que é mentira da gente. O povo E a pé, que tinha gente que ia a pé tocando porco, tocando bode, não é? O meu primeiro tesoureiro, o Zé Maria Cardoso, o Zé Maria Cardoso cansou de sair daqui tocando porco para ir vender em Teresina a pé. E o porco parece que quer andar mais à noite, né? Exato. Viu? Mas são coisas que a gente nunca esquece da infância. Seu Flávio, o que é que São João da Serra representa na sua vida? Muito, representa tudo. Olha que a minha infância foi muito gostosa aqui. Apesar que o papai tirou a gente cedo ainda para estudar em Teresina, mas o período que eu passei aqui foi incrível, é um negócio seríssimo. Viu? Para finalizar, eu queria que você falasse um pouco da vida de seu pai. O meu pai foi um homem que saiu de Crateús. Era um homem que exercia as funções que hoje você faz aqui de repórter e tudo, era jornalista. Lá em Crateús, trabalhou na prefeitura, trabalhou tudo. Mas ele era rico de família. O pai dele morreu cedo e tudo, então ele como mais velho,
deixou o seminário, era seminarista, estudava no seminário maior de Fortaleza, na Prainha, e foi obrigado a deixar o seminário para cuidar da família, tomar conta da família. E naquelas grandes secas que tinha, que hoje nós temos, enfrentamos com mais facilidade, devido hoje não falta mais nada que a gente comer, nem nada, devido às grandes empresas que tem, né? Mas naquela época eu sei que passava era fome mesmo, porque não tinha de onde vir. E então o que ocorreu? O papai foi obrigado a sair de São Miguel do Tapuio e veio para São da Serra, trazendo gado e tudo. E aqui se estabeleceu-se. Ele vinha juntamente com o Zé Lopes dos Santos, que foi um grande jornalista, foi secretário de governo no Piauí. E ele ficou em São Miguel do Tapuio e o papai em São João da Serra. Depois ele convidou o papai, bora embora para Teresina, bora continuar nosso estudo, continuar. O papai, não, pai, eu não posso mais sair daqui, que eu tenho uma família e tudo. Tinha de dar assistência à família dele. E assim tornou-se comerciante. Aí vinha um outro rapaz de Crateus, que era o Gentil Soares, que era contador, e os dois fizeram uma sociedade no comércio. Aí se tornaram comerciantes, e aqui a grande dificuldade que tinha de farmacêutico, de remédio e tudo, o papai tornou-se o farmacêutico da cidade. Então fez um grande trabalho, o papai serviu muito ao povo de São da Serra. Tem muita gente aí que conta. Eu já vi histórias do papai, que é impressionante como era que o sujeito cuidava tão bem da saúde de São da Serra como o papai cuidava. Então aí, mais uma entrevista histórica para você que acompanha o portal Serra News nos 60 anos da cidade de São João da Serra, juntamente aqui com o senhor Flávio Santana.